Eu passei as últimas semanas tentando processar 2 universos que na cabeça de muita gente não se cruzam. De um lado tinha o meu grupo de amigas discutindo e polemizando a ideia de homem usar cropped, e do outro um bombardeio de notícias sobre o aumento da violência de gênero e da misoginia no Brasil. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu tô aqui para te provar que a roupa transita e comunica algo por todos os espaços e varia entre proteção, neutralidade e até como caráter vexatório de acordo com os interesses de quem manda no nosso mundo. A gente foi ensinado que roupa de homem e roupa de mulher são verdades absolutas, mas a história mostra que o salto alto, o cropped, a maquiagem, eles ficam mudando de lado. Então hoje a gente vai falar sobre como a moda é usada como ferramenta de controle e principalmente como o privilégio da invisibilidade estética é um direito exclusivamente dos homens. Toda vez que um cara veste um cropped hoje, surgem aqueles comentários que, sei lá, vêm diretamente do bueiro, eu acho. Tipo, saudade de quando o homem se vestia como homem. E assim, gente, 10 segundos de Google, você não propaga uma ideia torta dessas, né? Nos anos 70, por exemplo, os caras estavam muito mais experimentais com o estilo pessoal. Então tinha cropped, tinha baby look, e eles faziam parte do dia a dia deles. Nos anos 80, então, o cropped era o ápice da masculinidade atlética. Ele era uniforme de jogador de futebol americano, aparecia no figurino do Will Smith, um maluco do pedaço, ele estava nos filmes e estava nas ruas também. Então o que será que mudou, né? E principalmente de maneira tão brusca? O homem hétero padrão não parou de usar o cropped porque a moda passou. Ele parou por medo de ser confundido com um homem gay. Pra gente entender o contexto, entre os anos 80 e 90, no auge da epidemia da HIV e de um cenário político extremamente conservador, o cropped acabou mudando de espectro. Is a feeling among members of any of a number of professions or just the general population that patients with AIDS, many of whom are homosexual, are a little bit different. I think that has led to a little bit of a complacency about the approach towards this disease. Nesse cenário trágico e de muito preconceito, mostrar o corpo passou a ser, para alguns homens gays, um ato de resistência, basicamente. Era uma forma de celebrar a própria existência e a saúde no meio daquele caos. O cropped virou um símbolo de identidade e de orgulho, então, para alguns deles. E qual que foi a resposta da masculinidade tradicional? Obviamente foi o abandono imediato, instantâneo da peça. Eles entregaram a peça de bandeja e fugiram a roupas que não revelassem nada, para garantir que ninguém corresse o risco de ser lido de um jeito que eles desprezavam. Eles trocaram a liberdade de se expressar pela segurança de não serem questionados. Então aqui a gente consegue afirmar com muita certeza que o homem acaba abrindo mão da liberdade de se vestir por homofobia mesmo. Eu não posso afirmar que o salto alto nasceu na peça, até porque eu estaria mentindo para você, mas eu posso te contar que ele se popularizou como uma ferramenta de guerra na Pérsia no século X. Os arqueiros persas usavam sapatos de salto porque eles garantiam estabilidade no combate. Salto basicamente prendia nos estribos e eles conseguiam se equilibrar melhor nos cavalos para atirar. Eu não sei se você fez essa associação, mas eu acredito que sim. Se você lembrou das botas de cowboy, é exatamente isso. De maneira um pouquinho mais indireta, essa acabou sendo a origem delas. Enfim, aqui o salto era sinônimo de força e de precisão. E pra variar, com aquele delay basiquíssimo, a galera lá no Ocidente deu uma olhada pro que o povo estava fazendo no Oriente, se inspirou, se apropriou da ideia, eu diria. Só que do lado de cá, o salto chegou através da nobreza. Luís XIV transformou o salto alto no maior marcador social possível. Quanto maior e mais vermelho era o salto, mais poderoso era o homem. Então o salto aqui passou a simbolizar virilidade e poder. Se você acha que o excesso parava no salto, a gente precisa falar ainda das perucas, da maquiagem, porque o homem mesmo dessa época, sei lá, o homem macho dessa época, era basicamente um homem montado. As meias eram de seda, os babados estavam em todo lugar no look deles. Isso não invalidava a masculinidade de ninguém, tá? Muito pelo contrário, ele era simplesmente um visual da elite intelectual e financeira daquela época. Nada disso era lido como feminino, era só lido como riqueza. Só que toda essa montação masculina acaba no final do século XVIII. É aqui que acontece a famosa grande renúncia masculina. Com a Revolução Francesa, os homens que pertenciam à burguesia decidiram abandonar qualquer pretensão de serem belos, adornados, decorativos, para se afastar ao máximo de qualquer associação com a nobreza. Eles trocaram tudo que deixavam eles pomposos por cores sóbrias e modelos práticos, porque o novo ideal de homem era ser racional, útil e focado no trabalho. A partir daqui, ser homem virou uma negação absoluta do enfeite. O masculino passou a ser definido pelo que ele não é. Ou seja, ele não é decorativo, ele não é sensível, ele não é nada que se aproximasse ao máximo de um universo ali das mulheres, eu diria. Ele não pode ser, de jeito nenhum, confundido com o feminino. Como se não existisse nada pior no mundo do que ser comparado ou próximo a uma mulher, né?
E se eu te mostrei agora há pouco sobre o cropped e como ele e o salto mudaram de lado, a mesma coisa nunca aconteceu com um terno. Interessante, né? Ele permanece há mais ou menos uns 200 anos como um símbolo intocado. Para você ter uma ideia de como isso é imutável, nos anos 80 surgiu o power dressing, que era basicamente um conceito um tanto quanto cruel, que era, né, as pessoas dizendo assim: tá bom, mulher, você quer se encaixar aqui nessa posição de poder? Você quer ocupar os cargos aqui de trabalho parecidos, os mesmos que os homens? Então se vista com aqueles mesmos elementos. Largue tudo que é feminino e se adapte ao terno masculino no seu corpo. Era uma tentativa de se aproximar ao máximo de um homem para ser aceita no território dele, para quase pertencer, para ser ouvida, considerada. A Thaís Farage traz isso muito bem no TCC dela, quando ela fala do privilégio da neutralidade. E vale muito a pena ler, tá? Se aprofundar ali, porque eu não vou fazer isso agora. Mas, basicamente, para o homem, o terno é um passe livre. Ele está sempre adequado e isso permite que ele seja somente, que ele seja ouvido, que ele ocupe um espaço ali. E ela dá 1000 exemplos, mas o da Dilma me pegou demais. Ela era perseguida pela mídia por cada botão do terninho dela, por cada renda que ela usava. As roupas e o corpo dela eram avaliados e julgados constantemente. Eu fui procurar as matérias, as enquetes para mostrar aqui, mas eu não encontrei nenhuma delas. Tem no trabalho da Thaís. Só que eu achei algo muito peculiar na minha pesquisa. A maior empresa de comunicação do nosso país tem uma página onde você pode encontrar todos os modelitos usados pela nossa primeira presidente. E assim, eu não preciso falar muito, né? Isso não é jornalismo e com certeza não é falar de moda, porque não tinha nada específico sobre as roupas dela. E além do mais, eu não preciso te dizer que nada, nem ninguém nunca discutiu, nem catalogou nenhum terno do Lula ou do Bolsonaro, né? Nada no visual deles chama atenção. E sabe o que é mais doido? Esses homens seguem sendo donos do espaço público e da política. São eles que acabam ditando o que é elegante, o que é profissional, o que é aceito, o que não é. A gente vive num sistema onde 85% de quem compra moda são as mulheres. E no Brasil a gente representa uma pequenininha parcela de 80% das compras online. No chão de fábrica, a gente também é 80% de quem costura. Mas na hora de decidir o que vai para a passarela e como a empresa vai ser gerida, esse número cai absurdamente. Menos de 15% dos CEOs de moda são mulheres, e a direção criativa das grandes marcas continua sendo ocupada majoritariamente pelos homens. Ao mesmo tempo, se você entra numa sala, num curso de moda, em qualquer faculdade que seja, a maioria eles são mulheres. Controle dessa narrativa chega a níveis horríveis quando a gente constata que uma sociedade patriarcal chega na dominação de corpos e na desumanização das minorias sociais. Existe uma exposição na Bélgica que se chama A Culpa é Minha? Ela traz roupas reais que mulheres e crianças estavam usando no dia que sofreram violência sexual. Sabe o que você encontra lá? Você encontra pijamas, calças largas, moletons, vestidinho infantil, casaco. São roupas que não são nada provocativas sob a ótica desse senso comum que a gente tem que é completamente distorcido. Isso prova que a vigilância sobre o nosso corpo nunca teve a ver com roupa, mas ela tem muito a ver com dominação. Eu não tenho uma conclusão fechada sobre isso e nem acho que a moda sozinha é capaz de mudar essa estrutura horrorosa que a gente vive, mas eu queria trazer esses pontos para a gente entender juntos que a moda não anda parte da sociedade, ela é reflexo dela. E conversar sobre isso, olhar para a história e entender os códigos de homem ou de mulher, né? Entender que eles mudam conforme o interesse de quem está no poder, é o primeiro passo para a gente pensar em alternativas e se movimentar para inverter esse cenário. Como que a gente pode habitar em um mundo de um jeito mais justo e livre? Espaço para o diálogo está aberto aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de assunto, dá um like. Se inscreve nesse canal aqui, por favor. Toda quinta tem vídeo aqui para você. Até mais.